רבי נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. Shalom, Amalek, Adi, Yalro, para todos, boa noite. Para relaxar aí, Shalom, boa noite para todos. Letícia Cabral, Maria Solange, Silvio Barbosa, boa noite. Antônio Inocêncio, Miguelzinho Ribeiro, Shalom para vocês. Rodrigo Cerati, Elisaldo França, Shalom. Carlos Roberto, Shalom, meu amado. Cláudio de Oliveira, boa noite. Rabi Nachman Mehuman, Rabi Nachman Mehuman. Fabiano Moreira, Shalom. Beleza. Shalom para todos, agradecendo a presença de todos, aqueles que estão chegando. Silvio Barbosa, Aparecida Barbosa, Cristiane Gonçalves também está com a gente. Josino, Shalom. Joelson, Letícia Yares também com a gente. Maurício José, Laila Tove para ti. Um abraço para todos aí que vão começar, né, conosco. Primeira vez conosco aí, um abraço para todos. Ouvindo uma bela música hebraica, né? Uma noite abençoada para todos deste sábado, né? 5 de agosto, né? De 2017, estamos aqui mais uma vez para relatar, né, mais um estudo abençoado e que hoje você possa realmente se qualificar e dizer: eu sou um remanescente, uma remanescente, tá certo? E saber que a realidade histórica está acima das verdades religiosas, ok? Um abraço para Celso, Shalom, Jennifer e Ali conosco também. André Francisco está assistindo também. Maria Solange, Shalom. Fabiano Moreira, abraço a ti.
também abençoado. Uma boa noite, uma Laila Tov para vocês todos, ok? Um abraço. David Negrão, ou David Negrão, Xalã, também conosco aí, né? William Robson, Xalã também para você. Bênção do Eterno para vocês hoje à noite, viu? Claudiane Barreto, Xalã, pra ti e tua família. Maria Solange, Mara Penha, Xalã. Um abraço para todos vocês. Shemai, meu pai. Zashir Tov. Que bênção, né? Uma linda melodia aí pra gente começar, pra relaxar, né? Pra ninguém ficar aí nervoso nem nervosa, né? Prepara o chazinho de camomila, não é? Pra ninguém ficar nervoso nem nervosa hoje, né? Porque hoje é só bênção, viu? Hoje é só bênção, tá certo? E bênçãos e mais bênçãos, né? Eu quero já, desde já, agradecendo a todos, né? A participação e daqueles que irão chegar também, com certeza, né? Já estamos às 21h09, não é? E quem está pela primeira vez, né, vai conhecer, já deve ter visto nos vídeos, vai conhecer os nossos mascotes, né? Faísca, Fumaça e Foguinho, entendeu? Tá certo? Esses mascotes aqui, que são os promotores de justiça, não suportam mentira, safadeza, entendeu? Introdução, interpolação, eles são contra tudo isso, certo? Então, quando se na escritura tiver alguma falsificação, algum salafrário, já sabe, né? Faísca, Fumaça e Foguinho entram em ação, tá certo? Agora, Faísca e Fumaça tá aqui também para decretar o final do estudo, né? O martelo do poder, que não é o de Thor, mas é do Luiz Cláudio aqui, o Moro espiritual, tá certo? Escritural. Aí quando a gente bate o martelo, aí não tem mais mamãe, capítulo e versículo, é porque o meu pastor falou, porque meu padre falou, é só aqui, ó, na martelada, tá certo? Ó, hoje vai ser, viu? Tá certo? Se prepare aí, tá bom? Você que ainda tá iniciando a conhecer ou saber de alguma coisa, né? Tá certo? Os mascotes não tem nada contra você. O negócio dele é contra, entendeu? A religiosidade e a mentira que o nosso povo está sendo ensinado e levado há anos, não é? Então o nosso povo precisa ser liberto, tá certo? Você pode ser de onde for, da macumba, da feitiçaria, do candomblé, da igreja pentecostal, do fogo, do gelo, do iceberg, da esquina, do cajado, seja de onde for, tá certo? Se você realmente quer ser liberto ou liberta, tá certo? Então você precisa aprender e saber os relatos escriturais e não ficar no disse-me-disse e na história de carochinha, tá certo? Então nós estamos aqui para te ajudar e te abençoar, tá bom? E a verdade é para todos, não tem tamanho nem cor, porque não é documento, tá certo? Nem posição, nem nada. Aqui quem fala mais forte é a palavra, é Iode Revavirê. E, humanamente falando, os mascotes, tá certo? É o que fala mais alto aqui, tá bom? Um abraço para todos. Então, o nosso título de hoje, né? O nosso assunto de hoje é a crucificação do tal Messias. É real? Será? Né? Crucificação e ressurreição, verdade ou mito? Será? Eita, hoje o negócio tá bom, viu? Mas é bom todos os sábados, é muito bom, né? Chega no sábado aí, até antes de você sair, ou dar um passeio e tudo, você vai falar aqui com Faísca e Fumaça, não é isso?
vai falar com o Eterno e saber o que é do Eterno e o que não é, né? O que foi interpolado pela canetinha dele. Vocês sabem quem são, né? Dos salafrários, dos pais da igreja, né? Do cristianismo que avançou como nunca para o nosso povo, e o povo continua aí na idolatria, né? Idolatrando, né? Líderes religiosos, idolatrando uma Bíblia cheia de distorção, cheia de mentiras, tá certo? E aí nós vamos falar aquilo que é e o que não é. Doa em quem doer, tá certo? Então vamos lá. A crucificação do tal Messias é real? Será? Crucificação e ressurreição, verdade ou mito? Será? Eita, hoje tá bom. Será que a cruz do Calvário cai hoje? Será que cai de você que ainda crê em Messias, né? Seja Jesus, Yeshua, Yeroshua, os Shuas da vida, Yahushua, Quem você adora? É ele, o Deus homem? Será que a cruz dele cai hoje? Eita, vamos lá, viu? Vamos lá. Então vamos iniciar o nosso estudo, né? O primeiro texto básico do assunto está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 45. Jorge Guimarães, Xalã, Letícia e Alice está aí. É maravilhoso saber, muito bem. Não é? Jorge Guimarães. O Papa tá aí, Jorge? Tá não, né? O Papa? Ele não vai ficar aqui hoje, não, porque não vai aguentar a lapada no lombo, não. Tá certo? Então vamos lá, Lucas 24, 45, texto básico, e 46, primeiro texto básico do assunto. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. 46 diz: e disse-lhe: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. E o 47, só para completar: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e a todas as nações, começando por Yahushua, Jerusalém. Eita, isso aí é sério, tá lá escrito no Novo Testamento, que veio do grego, e que os pais da igreja, né, assumiram, né, a posição, né? E o texto básico é o 46, Lucas 24, 46. Assim está escrito, que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. Será? O que é que você acha? Ele ressurgiu, o seu Yahushua, o seu Yeshua, o seu Jesus, o seu Yahushua, o seu Yeroshua, o seu Yeshua? Eita, é muito chua. Deixa eu dar logo aqui uma chofazada boa. Será que a cruz dele cai hoje? Será que cai aí de cima de você? Eita! Ó, vamos ver, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Texto básico que a gente leu, o primeiro texto básico. Vamos primeiro para a etimologia da palavra crucificação. Termo vem do latim, tá? De crucifixio, fixar em uma cruz, do prefixo cruci, de cruz, mas verbo figere, fixar ou prender, é o que significa crucificação. Foi um método de execução utilizado na antiguidade e comum tanto em Roma quanto em Cartago. Abolido no século IV por Constantino, consistia em torturar o condenado e obrigá-lo a levar até o local do suplício a barra horizontal chamado cruz, onde já se encontrava a parte vertical cravada no chão. De braços abertos, o condenado era pregado na madeira pelos pulsos e pelos pés e morria, depois de horas de exaustão, por asfixia e parada cardíaca. A cabeça pendida sobre o peito dificultava sobremodo a respiração. É o que mostra o termo crucificação, não é? Crê-se que foi criado na Pérsia, sendo trazido no templo de Alexandre para o ocidente, sendo então copiado dos cartagineses pelos itálicos. Neste ato combinavam-se os elementos de vergonha e tortura, e por isso o processo de crucificação era olhado com profundo horror.
O castigo da crucificação começava com flagelação, depois do criminoso ter sido despojado de suas vestes. No azorrague, os soldados fixavam os pregos, pedaços de ossos e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o flagelado morria em consequência do açoite. O flagelado era cometido do réu, estando este preso a uma coluna. No ato de crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou raramente presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. Para abreviar a morte, os torturadores às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação, acelerando o processo que levava à morte. Mas era mais comum a colocação de bancos no crucifixo, que foi erroneamente interpretado como um pedestal. Essa prática fazia com que a vítima viesse por mais tempo. Nos momentos que precedem a morte, falar ou gritar exigia um enorme esforço. O tal Jesus Cristo foi pregado, segundo os relatos, na cruz, mas por vezes o condenado era apenas atado a esse instrumento de suplício, visto que o tempo de agonia do criminoso era extraordinariamente prolongado. Entre os Yahudins, os judeus, algumas vezes o corpo de criminosos era pendurado numa árvore, mas não podia ficar ali durante a noite porque era maldito do Altíssimo de Deus e contaminaria a terra. Presta bem atenção, isso pelos Yahudins. Diversos outros cristãos também foram crucificados, entre eles Pedro, segundo os relatos do Novo Testamento, que segundo os registros históricos teria sido crucificado de cabeça para baixo. De acordo com a tradição dos Yahudins judaica, Jesus de Nazaré não teria sido crucificado pelos romanos, mas sim teria sido um religioso anterior chamado Jesus Ben Pantera, declarado herege pelo Sinédrio, apedrejado e pendurado em uma árvore na véspera do Pêssach de 88 AC, de cuja história teria originado posteriormente o cristianismo. Eita, olha, começou, viu? Começou faísca, fumaça e foguinho a bater, porque o negócio já começou aqui a esquentar. Já começou a esquentar. Já de acordo com o Islã, a crucificação do tal Jesus, do tal Messias, ou do tal Chuas, teria sido aparente, já que o Altíssimo Deus não permitiria um sofrimento demasiado para um justo. A maior crucificação de que se tem notícia ocorreu em 71 AC, antes do Cristo Velho, ao tempo de Pompeu, em Roma, dominada a revolta de 200.000 escravos sob o comando de Espartaco. A terceira guerra serviu. As legiões romanas, furiosas, num só dia, crucificaram cerca de 6.000 dos revoltosos vencidos. Vamos observar que na história houveram, anteriormente à história do Novo Testamento, do tal Jesus Cristo, do tal Messias, do Chuas, várias crucificações. Você sabia? Sabia não? Eu separei aqui para vocês 16, e todas elas foram antes do Cristo Velho, antes do Jesus de Nazaré, do Yahushua, do Yeshua de Yahushua e do Yahushua, tá certo? Então vamos lá. Começando a crucificação de Cristo na Índia em 1200 AC, a crucificação do Buda Shakyamuni 600 AC, Yutoba da Índia 552 AC, Esos, o druida celta 834 AC, Quetzalcoatl, a serpente esplumada no México 587 AC,
Quirinius, o Salvador crucificado romano, 506 AC. Escrilus, Prometeu acorrentado ou crucificado, 547 AC. Túlio do Egito, 1700 AC. Indra do Tibete, 725 AC. Alcestos de Eurípides, uma mulher crucificada, 600 AC. Atis da Frígia, 1170 AC. Cristo da Caldeia, 1200 AC. Bale de Orissa, 725 AC. Mitra da Pérsia, 600 AC. Eita! No caso do cristianismo católico, a Igreja Ocidental, o dogma da crucificação como sacrifício inédito é exclusivo de Jesus. Foi enfatizado desde os primórdios da Igreja, nas epístolas do tal São Paulo Salafrário. Tem sido característica de todas as religiões, especialmente as grandes religiões, e estratégias de persuasão através do medo, da punição divina pelos erros e pecados, e da imposição de dogmas inquestionáveis, dogmas que por sua imperatividade ou mesmo por causa dela contém algo de mágico. Acredita no dogma de uma religião significa rejeitar os dogmas de todas as outras religiões. E os líderes das grandes religiões dominantes sempre se empenharam em destruir, ocultar quaisquer evidências, referências, conhecimentos ou ensinamentos relacionados às outras religiões. Porque atributo da divindade suprema deveria ser uma espécie de exclusividade, de ineditíssimo histórico e de ser ontológico. O cristianismo não fugiu à regra. Ao contrário, os primeiros discípulos da religião nascente ocuparam-se em destruir monumentos representativos da crucificação de deuses orientais, pagãos, muitos anteriores ao pseudo-messias judeu. Por isso, a insistência do apóstolo Paulo em proclamar o credo em somente um, somente aquele, Jesus crucificado. Eita, olha! Eita, olha! O próprio cristianismo queria e esconde das antigas crucificações antes do Messias. Aí eu pergunto, quem copiou quem? Quem copiou quem? AC copiou lá no final, ou foi o final que copiou antes de AC? Eita, fica aí pra você. Peraí, então vou dar mais uma mascotada aqui. Eita, é muita lapada, viu? O negócio começou a esquentar. Vamos lá. Entretanto, a memória histórica foi preservada muito antes e muito além dos muros de Roma ou Jerusalém. Para os hindus, o crucificado é Krishna, oitavo avatar de Vishnu, pessoa da trindade dos Brahmanes. Entre os persas, o crucificado é Mitra, o mediador. Os mexicanos esperam fervorosamente o retorno do seu crucificado, Quetzalcóatl. Veja, entre os caucasianos, no Cáucaso, o povo canta para o divino intercessor que voluntariamente ofereceu a si mesmo em uma cruz para resgatar os pecados da raça caída. Presta bem atenção. Ao que tudo indica, muitas vezes, em diferentes épocas e lugares, o Filho de Deus veio ao mundo, nascido de uma virgem e morreu em uma cruz, pela salvação do homem. O indiano Krishna é um dos mais antigos destes crucificados. Eita! Vai lá ganhar! Só lapada, viu? Presta bem atenção. A crucificação de Krishna na Índia foi em 1200 AC. Krishna pode ser considerado o mais importante e o mais exaltado personagem entre os deuses salvadores da humanidade. E não foi isso que Justino fez lá? Você se lembra dos estudos anteriores? Eles interpolaram como Deus Krishna e Yesu Krishna, que depois ficou Jesus Cristo. Eita, vocês estão lembrados? Aqui, ó. Vamos embora que o negócio está apertando. Vamos lá. As evidências da crucificação de Krishna são tão conclusivas quanto as de outros salvadores.
não é? Ou seja, tem seus indicativos históricos, documentais, porém considerados inconclusivos. Mantém saga da cruz em volta em uma inevitável aura de lenda. Maury, um escritor e viajante inglês, produziu uma vasta coleção de desenhos, pinturas, representativos de esculturas e monumentos hindus, que juntos são denominados Panteão Hindu. Uma das peças do acervo mostra uma divindade crucificada, suspensa em uma cruz, e é o Deus Filho de Deus crucificado hindu, nosso Senhor e Salvador, Krishna. Eita! Eita! Segura o mascote, senão ele sai pulando. Vamos lá, vamos passar mais de Cristo, tem muita coisa aqui boa, viu? É bom demais, veja. É sensacional essa apostila aqui que eu estou dizendo a você, né? Vamos passar mais aqui dessas situações, não é? Porque é muita coisa. Vamos falar de Tammuz, né? Da Síria, 1160 AC. A história de Salvador está desperta um fragmento de vários escritores. Uma versão completa desse personagem é provavelmente o relato de Quetsias, 400 AC, autor de Persica. Também foi crucificado como sacrifício pela expiação dos pecados dos homens. Vê, Parcurtis, autor cristão, refere-se a Tammuz como um procedente ao advento de Cristo. Sobre este Salvador diz um texto grego: tenham fé, vocês santos, seu Senhor está restaurado. Tenham fé na elevação do Senhor, e pelas dores de Tammuz sofreu, nossa salvação foi alcançada. Eita, que Jesus está na mesma situação de Krishna, que é ele, e Tammuz. Até as palavras de adoração, como está em texto grego, está aí dentro, como está lá no Novo Testamento. Me desculpe, dá licença, mas é lapada, porque não tem como não dar lapada hoje de faísca, fumaça e foguinho. Vamos lá. O Tammuz histórico está relacionado também aos deuses da Suméria, Babilônia, regentes do mundo vegetal. Foi parceiro de Istar ou Astarte. Segundo a tradição, ele retornou à morte e morre novamente. E cada ano, né? Tá lá, né? Representa o apogeu e a decadência da vida terrena em seus ciclos naturais. Eita, que o negócio tá pegando fogo aqui. Tá assistindo fogo aí, meu irmão? É, mas não é o de Pentecoste, não. Esse é fogo de poder mesmo, sabe? De conhecimento, tá? Vamos lá. Na Mesopotâmia, também na Síria, Fenícia, Palestina, Tammuz é identificado como egípcio, Osíris e grego. Olha lá, presta bem, Adonis. Tá lembrado de Adonis? O povo fica dizendo que Adonis é Adonai, não tem nada a ver. Adonis é uma coisa e Adonai é outra. Adonai significa meu governante, meu governador, meu mestre. Não tem nada a ver de Adonis, meu senhor. Porque quem fez as traduções, sabe quem foi? Os paizinhos da igreja. Aí botou meu senhor por causa de Quírios lá na tradução da Septuaginta. Por isso que eu vou dar umas lapadas aqui agora. Eita, segura, país com fumaça e foguinho. Vamos lá. Vamos mais avante. Vamos lá, depois da morte do pai, Cush, Nimrod, teria também desposado a própria mãe Semiramis, uma descendente daqueles que sobreviveram ao dilúvio. Uma vela para Baal. Casado com a mãe, Nimrod tornou-se um rei poderoso semelhante a Osíris. Nimrod foi assassinado e o seu corpo, cujas partes retalhadas, foram dispersas por todo o reino, né? Foi novamente reunido pela rainha Semiramis. Somente uma parte não foi resgatada, o pênis dele. A rainha declarou que o rei não mais retornaria ao convívio dos mortais, pois havia ascendido a sua morada celestial, o sol, e daí em diante seria chamado Baal, o Deus Sol. Semiramis proclamou que Baal estaria presente na terra na forma de chama, de toda a chama acesa pelos seus devotos, fosse uma lâmpada, fosse uma vela. Veja só, Tammuz foi o filho de Semiramis, deu à luz depois da morte de Nimrod. Uma versão diz que a concepção foi imaculada, outra que foi fruto do incesto da rainha com o rei e o filho Nimrod. De todo modo, a rainha declarou que Tammuz era a reencarnação de Nimrod e que ali estava o Salvador. Porém, logo se estabeleceu um culto à rainha. Ela era a mãe de Deus.
Eita, olha a mãezinha, quem é que tá adorando aí a mãezinha, as Maria? Olha, de onde vem as Maria? Tá ligado aí você aí? Você, né? Não tenho nada contra você. É quem está lhe ensinando, aonde você está pisando. É Babilônia pura, preste bem atenção, tá certo? Vamos passar mais, senão o negócio vai longe, mas vai longe, não é? Vamos falar tipos de crucificações, não é? Crucificação ou crucifixão era um método de execução tipicamente romano, primeiramente reservado a escravo. Crê-se que foi criado na Pérsia, né? Como a gente falou. O flagelo era cometido ao réu estando preso em uma coluna. Vamos lá. Então nós vemos aqui vários tipos de crucificação, não é? Que você pegando a apostila você vai ver aqui maneiras, né? Que eram postos escravos, né? Você tem que pegar a apostila, né? Para você ter na palma da mão as provas aqui, para mostrar, entendeu? Aos religiosos, aos teólogos salafrários, os biblistas e os pastéis, entendeu? Os pastores, tá entendendo? Que tá ali só fazendo pulinho de galo ali no púlpito, falando em língua estranha, o retetel, entendeu? E querendo dízimos e oferta. Aí você tem que mostrar, né? Botar assim um pau no nariz dele e dizer aqui, tome aqui a bomba, entendeu como é que é? Você não vai dar não, você vai mostrar, entendeu? Agora se ele quiser, ele vem a mim e compre, né? Adquira, tá certo? Seja esperto. A crucificação de Jesus sobre a Páscoa desafia a credibilidade histórica, mas faz o melhor sentido metaforicamente falando. Entendo que nós vamos falar agora da crucificação de Jesus. De acordo com os evangelhos, Jesus foi crucificado no primeiro dia da Páscoa ou no dia anterior à Páscoa, dependendo do evangelho, né? Porque eram 3, né? Cada um diz uma coisa, vamos chegar lá depois. Os sinópticos tem Jesus crucificado no dia da Páscoa, enquanto João, o apóstolo João lá, né, coloca a crucificação no dia anterior. Isso desafia a razão, já que a Páscoa é considerada uma das mais sagradas férias judaicas, e este feriado não só levou uma preparação considerável, mas foi o tempo de perdão e celebração. É também quando os judeus fizeram sacrifícios públicos ao Deus, né, ao Altíssimo, que as autoridades judaicas teriam realizado uma execução pública de alguém neste momento. Ela é muito bem além da crença. Não só isso, mas a opinião e o julgamento muito curto do tal Jesus supostamente ocorreram à noite, à véspera da Páscoa, que o Sinédrio, o corpo judaico de juízes, teria reunido no meio da noite, na véspera da Páscoa, para passar um julgamento rápido sobre qualquer um. Desafia o motivo, mas quando você adiciona a isso o fato de que, na história, os membros do conselho tapam Jesus e cuspiu no rosto, as fronteiras implausíveis no impossível acontecem. Para dizer que o Sinédrio deu uma bofetada e cuspiu em alguém em um julgamento, é como dizer que os juízes do Supremo Tribunal dançariam e cuspiram contra os réus. Sim, eram tempos antigos, mas as instituições que foram faladas aqui eram instituições formais, que não se reuniam apenas por capricho e não agiam como selvagens, muito menos na véspera da Páscoa. Presta bem atenção. Quais eram as regras que o Sinédrio tinha? E ainda mais num episódio desse. Jamais aquela cuspideira, aquilo que houve ali nos relatos em Jesus, o Sinédrio, os Yahudins, iriam fazer. Porque tá lá, ó. Vamos ver as regras que se valem até hoje, as regras do Sinédrio, que estavam no lugar na época de acordo com a Mishnah judaica. Vamos ver o que é? Primeiro, nenhuma sessão criminal foi permitida à noite. Segundo, nenhum julgamento do Sinédrio pode ser ouvido em qualquer lugar que não seja o recinto do templo. Terceiro, nenhum crime capital poderia ser julgado em uma sessão de um dia. Quarto, nenhum julgamento criminal poderia ser realizado na véspera de um sábado ou festividade. Quinto, ninguém poderia ser considerado culpado por sua própria confissão. Sexto, nenhuma acusação de blasfêmia pode ser sustentada a menos que o acusado tenha pronunciado o nome do Altíssimo na frente de testemunhas. E sétimo, o Sinédrio foi autorizado a executar pessoas por conta própria e não precisou que os romanos fizessem isso por eles. O julgamento de Jesus, de acordo com os evangelhos, violou todas essas regras. Aqui, ó. Eita!
Faísca e fumaça, não tem como. Ó, só alisando. Tudo que está escrito ali é uma coisa que está indo contra as leis lá e contra a ação que era um julgamento diante do povo Yahudi. Vocês estão entendendo? Quem botou ali foi a canetinha dos padres, João e companhia limitada lá, os autores, tá entendendo agora? Entendeu? Os pais da igreja, e jogaram lá, os Yahudi cuspiram no povo, nele, lá no Messias, lá no Chuas, lá ou no Jesus de Nazaré, ia acontecer. Eita, peraí, não tem como não, peraí, porque o negócio tá. Faísca, me ajuda aí, peraí. Eita! Será que essa cruz cai hoje? Ela já caiu, pra mim já caiu essa cruz. Eita, vamos lá. Então a história da prisão e execução de Jesus parece bastante improvável desde o início, cara. Mas quando se considera um simbolismo da história, torna-se evidente que a base dessa história é teológica, não histórica. Eita, bem forte, tá certo? Por quê? Porque esta base aqui é teóloga, é caneta dos padres grego e romaninho, tá certo? Que está induzindo lá muitos familiares seus, você que vai me ouvir aí, né? Que vai acessar esse vídeo aí com certeza, estão lhe iludindo, mentindo para você, para fazer crescer a religião chamada cristianismo. Aqui, ó. Uma lapada de faz fumaça. O negócio tá bronca. Vamos lá. Ó, na Páscoa, no momento em que esta história está supostamente ocorrendo, os judeus forneceram muitos sacrifícios, a maioria deles como ofertas queimadas, significando animais que foram abatidos e depois queimados em uma fogueira. Além desses sacrifícios, houve um sacrifício especial de um cordeiro, que não foi queimado, mas foi papado, comido, tá certo? Flávio Josefo, né, o grande escritor judeu, fala dessa tradição. A festa dos pães asmos tem sucesso da Páscoa do Peshach e cai no 15º dia do mês e continua 7 dias, onde se alimentam de pães asmos, né? Em cada um dos quais 2 dias são mortos, o carneiro e 7 cordeiros. Agora, estes cordeiros são inteiramente queimados, além do cordeiro que é adicionado ao resto pelos pecados, pois é destinado a um banquete para o sacerdote em cada um desses dias. Tá lá, né? Maravilha! Este cordeiro especial é um sacrifício especialmente para o perdão dos pecados. A crucificação de Jesus na Páscoa é uma metáfora desse cordeiro de sacrifício. Este símbolo foi, talvez, uma das partes mais antigas e mais desenvolvidas da teologia de Jesus Cristo entre os primeiros seguidores do mito de Cristo entre os judeus. A ideia de Jesus Cristo como um cordeiro de sacrifício é gravada nas cartas do tal salafrário Saulo, que não tem nada a ver com Shaul, tá certo? Lá em 1 Coríntios capítulo 5, onde o tal salafrário Paulo associa pessoas imorais com fermento e exorta seus correspondentes a expulsar o homem imoral de entre seus grupos, tá certo? Vamos lá, 1 Coríntios 5, 7 diz lá: livra-te do velho fermento, para que sejas um lote novo sem fermento. Está lá escrito, né? Como tu realmente é. Para Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, olha, foi sacrificado. Portanto, mantenha o festival, não com o fermento antigo, o fermento da malícia e da maldade, mas com o pão sem levedura, o pão da sinceridade e da verdade. Aí o salafrário do Paulo tenta harmonizar, entendeu? Um assunto com a ideologia, a invenção, não é? Tá entendendo agora? Entendeu agora? A invenção Cristo, Jesus, Chuas, entendeu agora? Para dizer que ali é o Cordeiro Salvador. Oh, meu filho, tome faísca e fumaça, tome, aqui, ó. Eita. Tome. Vamos lá. Em 1 Coríntios, provavelmente foi escrito há algum tempo entre 50 e 60 da era eclesiástica. Nós abordamos especialmente as obras de Paulo mais tarde, mas aqui podemos ver que o simbolismo do tal Cristo
como um cordeiro sacrificial da Páscoa, era parte da tradição cristã, antes da redação dos evangelhos. Veja, o livro de Hebreus descreve Cristo como sacrifício final que torna a necessidade de todos os outros sacrifícios. Veja bem, absoluto. Está lá em Hebreus 9, vou ler, ó. Quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que já estão aqui, ele passou pelo tabernáculo mais e mais perfeito que não é feito pelo homem. Isto é, não é parte desta criação. Olha, ele não entrou por meio de sangue de cabras e bezerros, mas ele entrou no lugar santíssimo, uma vez por todos, pelo seu próprio sangue. Olha para aí, sente só, tendo obtido a redenção eterna. Eita, pega na mentira! O sangue de cabras e touros e as cinzas de novilhos polvilhadas sobre aqueles que são cerimonialmente impuros, os santificam para que eles estejam externamente limpos. Quanto mais estão o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu sem defeito a Deus, limpe nossas consciências dos atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. É isso que Paulo começa a fazer misturas, tá entendendo agora? O escritor começa a harmonizar, tentar harmonizar a festa, os atos judaicos com o cristianismo. E isso não existe, meu amado, não tem como. Vamos lá. No caso de uma vontade, é necessário provar a morte daquele que a criou, porque a vontade está em vigor apenas quando alguém morreu. Nunca produz efeito enquanto aquele que o fez é viver. É por isso que mesmo a primeira aliança não foi posta em prática sem sangue. Quando Moisés proclamou todos os mandamentos da lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerro, justamente com água, lã escarlate e galhos de isopor, e polvilhou o pergaminho e todas as pessoas. Ele disse: este é o sangue da aliança, que o Altíssimo, certo, ordenou que você guarde. Do mesmo modo, ele polvilhou com sangue tanto o tabernáculo quanto tudo usado de modo de cerimônia. Na verdade, a lei, a Rai Torá, a vida plena, que não é lei, exige que quase tudo seja purificado com sangue, e sem o derramamento de sangue não há perdão. Na época lá, estava corretíssimo. Era necessário, pois, que as cópias das coisas celestiais fossem purificadas com esse sacrifício, mas as coisas celestiais em si com melhores sacrifícios do que estes. Aí diz: porque Cristo não entrou em um santuário criado pelo homem, que era apenas uma cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, agora para aparecer para nós na presença de Deus. É isso que é a teologia. Nem ele entrou no céu para oferecer repetidas vezes o modo como o sumo sacerdote entra no santíssimo lugar, todos os anos com sangue que não é dele. Tá? Então Cristo teria sofrido muitas vezes desde a criação do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas no final dos tempos para acabar com o pecado, ele próprio sacrifício. É isso que diz a teologia. Assim como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso para enfrentar o julgamento, então Cristo foi sacrificado uma vez para tirar os pecados de muitas pessoas. Vocês estão entendendo o que é que o cristianismo tem feito e está fazendo na cachola, na cabeça, no computador que o Eterno deu a cada um de nós? Tá certo? E muita gente sendo levado pelas inflamações, infiltrações e interpolações das escritas na história. Vamos lá, vamos passar mais à frente, né? Marcos fosse escrito, mas isso não é certo. O livro de Hebreus, como as cartas de Paulo, não dá detalhes sobre uma vida do tal Jesus, só fala sobre Cristo em um sentido metafórico. O autor de Marcos pode ou não está ciente do livro de Hebreus, mas pode-se presumir que o autor de Marcos estava ciente do mesmo simbolismo que é discutido acima, porque esse simbolismo faz parte da história também de uma maneira mais sutil, tá certo? Nenhum dos três evangelhos sinópticos faz uma referência explícita ao tal Cristo, ao tal Shua, como o cordeiro de Páscoa do Pesach. Mas o evangelho chamado João faz, o escritor de João se refere a Jesus como o cordeiro de Deus e dá a seguinte narrativa de sua crucificação e morte. Veja lá, João 19:8. Depois disso, quando Jesus sabia que tudo estava agora terminado, ele disse, para cumprir a escritura: estou com sede. Uma jarra cheia de vinho azeda estava ali. Então eles colocaram uma esponja cheia de vinho e um ramo de isopor e o segurou em sua boca. Quando Jesus recebeu o vinho, disse: está terminado. Então inclinou a cabeça e desistiu do espírito. É o que está lá escrito, né? Como era o dia da preparação, os judeus não queriam os corpos à esquerda na cruz durante o sábado.
especialmente porque aquele sábado era um dia grande de solenidade. Então eles pediram a Pilatos para que as pernas dos homens crucificados se rompessem e os corpos fossem removidos. É isso que está dizendo lá no Evangelho, né? Então vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que haviam sido crucificados com ele. Mas quando vieram a Jesus e vieram a ele, já estava morto. Eita, ele morreu, não recebeu a lapada nas pernas não, tá certo? Eles não quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou seu lado com uma lança. Imediatamente o sangue e a água saíram. Aquele que viu isso testificou para que também acredite. Seu testemunho é verdadeiro e há que sabe que ele diz é verdade. Essas coisas acontecem para que a escritura pudesse ser cumprida. Nenhum dos seus ossos devem ser quebrado. As chaves que são as referências à queda de ossos e ao isopor, tá certo? A quebra dos ossos refere-se aos número 9, bem como ao Salmo 34, né? E número 9 afirma, versículo 11: no seguinte mês, no 14º dia, no crepúsculo, eles devem guardá-los, eles comerão com pães ázimos e ervas amargas. Não deixarão nada até amanhã, nem quebrarão um osso dele, de acordo com todo o estatuto da Páscoa do Pésfica. Ele deve mantê-lo. Vê lá, João dedica-se especificamente a esta passagem para elaborar sua história. Assim Jesus crucificou no dia 14 de Nissan, enquanto ele é crucificado no dia 15 de Nissan, nos sinópticos. A diferença nos dias aqui é porque os cordeiros são sacrificados no dia 14 de Nissan. O ponto aqui, porém, é que João está explicitamente desenhando uma referência a Jesus como cordeiro da Páscoa do Pésfica. João compõe o cenário aqui de ter as pernas dos outros indivíduos quebradas e tendo Jesus esfaqueado no lado para fazer referências às Escrituras. Vocês entenderam? Olha aqui, ó. Só lapada de faísca e fumaça. Vamos lá. O isopor refere-se ao Êxodo 12, que está escrito, Êxodo 12, versículo 21. Então Moisés, chamou todos os anciãos de Israel, de Elxoru, e disse: vai, escolhe os cordeiros para as suas famílias e abate o cordeiro da Páscoa, né? Pegue um monte de isopor, mergulhe no sangue que está na bacia e toque o ditel e os 2 postes na porta com o sangue na bacia. Embora os sinóticos lá do Evangelho não se refiram diretamente a Jesus como cordeiro da Páscoa, o simbolismo ainda é muito claro. Há também outros elementos simbólicos para a história da crucificação. Por exemplo, o tempo do evento em Marcos está em trigêmeos. No Evangelho de Marcos, a crucificação começa à 3ª hora, que é 9 horas da nossa hora, e a escuridão cobre a terra às 6 horas, 12 horas do nosso tempo, e Jesus morre na 9ª hora, 3 p.m. do nosso tempo. Eita, vamos lá. As cenas de crucificação dos evangelhos são tão simbólicas e baseadas nas Escrituras que, como histórias, são inacreditáveis. Os eventos de prisão, julgamento e execução desafiam o nosso conhecimento da lei dos Yahudim, da Rai Torá, da época, nas vésperas ou durante a Páscoa. São coisas que simplesmente não fizeram. Há também uma dúvida considerável de que os judeus teriam tido algum motivo para ir aos romanos para executar a execução, ou que o tivessem crucificado, já que a lei exigia a morte acusado com. No entanto, Cristo crucificado já era um tema nos ensinamentos do tal Paulo Salafrário. A crucificação foi um meio de execução que foi realizada pelas autoridades, enquanto a lapidação foi realizada pelo público. Agora vem uma perguntinha bem gostosa para todos vocês, tá? Este é o maior versículo mentiroso da Escritura. Mas aonde está escrito? Aonde? Qual foi o versículo que a gente leu lá? Qual foi? Qual foi ele? Olha, assim está escrito, que Cristo padecesse e ao 3º dia ressurgisse dentre os mortos. Eu quero saber aonde está na Torá e Tanakh que está escrito que o salafrário Messias, Jesus, Yeshua, Yeroshua, Yahushua e Yeshua, disse que está escrito que ele ao 3º dia ele tinha que padecer e ressuscitar e ressurgir dos mortos após crucificado. Aonde está esse versículo? Não tem? Aqui tem, aqui ó, olha, aqui ó. Eita!
só faísca e fumaça. Aqui o versículo está com faísca e fumaça, porque não existe. Este versículo é o mais mentiroso de toda a escritura, tá certo? Porque ele diz que estava escrito aonde? Me traga o texto, me traga as provas que está escrito que ele é o terceiro dia, tinha, né, morrer e ressuscitar. Aonde está? Não existe. Por isso, ó, cai essa cruz miserável que está aí nas tuas costas, tá certo? Entendeu? O que estava, exalta o Altíssimo por causa disso, tá entendendo? Porque essa cruz é mito, entendeu? É mitológico, tá certo? E essa ressurreição é conversa para boi dormir. Agora, vamos entrar no gorduroso agora. Eu nem entrei ainda nem cheguei lá. Fato ou mito? É importante sabermos o que realmente levou os relatos de falarem que levou ao tal Messias morrer. Se o tal salafrário foi crucificado, o que levou a ele ser crucificado? Foi para perdoar pecados, muitos podem dizer, mas o tribunal foi acionado por causa de um crime. E o crime foi esse. Qual crime foi? Para todo julgamento tem que exercer um crime. Tem que se ter um crime para ser julgado, não é verdade? Qual crime foi este? Né? Para todo julgamento, exercer um crime. E se ele foi condenado, é porque ele se tornou um criminoso. E agora, que crime ele cometeu? Vamos a 3 textos importantes nos evangelhos para averiguação. Agora, faísca e fumaça vai trabalhar, viu? Mateus capítulo 26, versículos 63 a 66. Está escrito: e Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, pelo Altíssimo vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Altíssimo vivo, de Deus vivo. Que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Yahushua, disse-lhe Yeshua, disse-lhe Yeroshua, disse Yahushua: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhos? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Isto está lá em Mateus. Agora vamos lá para Marcos 14, 61, 64. Está escrito: mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus, o Chuas, respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos os consideraram culpado de morte. E o último versículo que está lá em Joãozinho, em João Yahohana, né? Como a turminha dos Yahushua, né? Dos Yeshua e Yohana, né? Está falando lá. Capítulo 10, versículo 30 e 33 diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu o tal Messias: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, os Yahudim, segundo os relatos do Novo Testamento, disse-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo. Então os 3 relatos importantes aqui nos evangelhos. Aqui estão acusando ele de crime. Qual é o crime? Blasfêmia, entenderam? Então ali o crime que os evangelhos estão dizendo que o tal salafrário fez era blasfêmia, mais nada, blasfêmia. Agora vamos para a etimologia de blasfêmia. O negócio tá bom aí hoje, né? Tá bom, né? Tá gostando? Vamos lá. Blasfêmia, o que é? É a defamação do nome de um ou mais deuses. Isto pode incluir o uso de nomes sagrados ou em expressões vulgares ou imprecações, sem a intenção de rezar ou falar de assuntos sagrados sem o devido respeito. Às vezes a palavra blasfêmia é usada para significar qualquer insulto, né? Blasfêmia é uma ofensa a uma divindade, né? É um insulto a uma religião ou a tudo que é considerado sagrado.
é a da difamação do nome do Altíssimo, blasfêmia, e também uma palavra ou ato injurioso contra qualquer pessoa ou coisa respeitosa. Olha, veja que é uma blasfêmia você chamar o Altíssimo por um nome que não é um nome, né? Deixa eu pegar logo, faz fumaça aqui, já dizer que é blasfêmia, né? Aqui, ó. Tá certo? Vamos lá, já sabendo disso aí, né? Já sabendo, né? Que tá nos nomes aí pagão. Vamos lá. Em alguns países existem leis no Código de Penas contra a blasfêmia, onde a pena pode variar dependendo da sua gravidade. Entre esses países estão a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Irlanda, Países Baixos, Suíça e outros. Alguns países têm tentado reformar essas leis ou mesmo revogá-las. No Antigo Testamento da Bíblia, segundo o livro de Levítico, de Vaikra, quem blasfemava era condenado à morte. Segundo o evangelho do tal Marcos lá, quem blasfema contra o Espírito Santo jamais obteria perdão, levará seu pecado para sempre. Nos países de maioria muçulmana, as leis anti-blasfêmia são mais rígidas e as penas são bastante severas, com prisão perpétua ou mesmo a pena de morte. Então vamos lá, em Levítico 24, 10 a 23, diz lá: uma blasfêmia é para ser apedrejado. Assim, Jesus deveria ser digno de morte, tá certo? A blasfêmia se deu por Jesus afirmar para si prerrogativas divinas. Como? Não é isso? Mateus 26, 64. Porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Como Marcos 14, 62, eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E João 10, 30, eu e o Pai somos um. Havia certamente outros crimes pelos quais Jesus poderia ter sido entregue aos romanos com uma recomendação da morte. E vamos lá, mas antes disso, já mostra aqui que ele já teria outras blasfêmias, não é? Relatado aqui, por ele de se dizer igual a Yod-He, Vav-He. Jamais, Messias, jamais! Aqui, ó. Só lapada de faz fumaça e foguinho. Vamos lá, tá certo? Então vamos lá. Muitas coisas importantes. Jesus poderia ter sido entregue aos romanos com uma recomendação de morte. Enganador do povo e falso profeta, afirmar ser Messias, falar contra o tempo e dizer que sentaria no trono do céu. Também seria réu, né, de morte, porque era blasfêmia. A história de Marcos 14, 55 a 65 é uma unidade simples. Para a pergunta do sumo sacerdote, se Jesus era o Cristo, o Filho do Altíssimo, como está lá em Marcos 14, 61, é dificilmente concebível na boca de um Yahudim e de um judeu. Tá certo? Outro problema é que a resposta afirmativa deve se classificar como blasfêmia. Tanto que o fato da confissão do tal Jesus como Messias foi o ponto da controvérsia amarga entre arrudins e cristãos, e a razão pela qual os discípulos de Jesus perseguidos pelos judeus, segundo os relatos lá. O relato de Lucas é essencialmente diferente de Marcos, não diz nada sobre o julgamento do Sinédrio, mas simplesmente que o tal Jesus foi preso durante a noite e que uma reunião no Sinédrio ocorreu no início da manhã. Lucas 22, 66. Só mascotada! Eita! Olha! Faísca, fumaça e foguinho. Vamos lá. O relato de Lucas, não é isso? Bom, o que se diz e se ensina é que a condenação do tal salafrário Messias foi a blasfêmia. Aí vamos a uma pergunta boa agora. O pecado de blasfêmia não se dá com a crucificação, e sim com apedrejamento, tá certo? Tá certo? E um enforcamento. Eita! Olha! Eita! Pelos relatos de Arrudim, nada de crucificação seria pelo ato de blasfêmia, mas sim apedrejamento, tá certo? E um enforcamento. Então tome mais tostada na crucificação. Olha, faísca e fumaça, segura. Vamos lá. O pecado de blasfêmia não se dá com crucificação em si, com apedrejamento ou aforcamento. Eu pergunto a vocês, teólogos, biblistas, religiosos, me respondam agora. Fato ou mito? Respondam. Só aqui tem resposta. Aqui, ó, no mascote. Isso aqui, ó. Eita, olha. Eita, crucificação. Aí, ó. É mito. Vamos lá.
lá, nem terminei ainda, né? Vamos lá. Bom sabemos então que o tal Jesus, pela lei judaica, foi acusado por blasfêmia pelos textos, foi acusado de blasfêmia, mas não poderia jamais ser crucificado, e sim apedrejado e enforcado até, pois era uma prática judaica e não romana de crucificação. Entre então o salafrário impostor Paulo, diz lá em Gálatas 3,13, diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pois muitos aí nesse texto pensam que o termo pendurado no madeiro é sobre crucificação, e ele diz estar em uma paralela no texto, mas não é sobre crucificação, tá certo? Vamos lá, Deuteronômio 21, 23, a interpretação diz: o seu cadáver, né, não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito do Altíssimo. Assim não contaminarás a terra, que Iode Rebavirê, o tal Senhor, como está no português, teu Altíssimo, teu Deus, te dá em herança. Muitos teólogos fizeram uma suposição que por este mandamento de Deuteronômio, o tal Jesus não poderia ficar na cruz, como na lei romana. Ou seja, o código romano era que os crucificados ficariam lá até apodrecer a sua carne, aí os animais, ou seja, as aves, vinham e comiam. Então se diz que por esta lei, então Roma aceitou a interpretação desta lei, e aí José de Arimateia foi e sepultou Jesus. Mas só tem um problema e grave aqui: o vocábulo no hebraico, tanur, e a Septuaginta lá do grego atesta o vocábulo cremamenos, tá certo? Analisando três ocorrências, Deuteronômio 21, 23, né? Em segunda canção só, né? Deuteronômio 21, 23, a raiz do vocábulo, né? Deuteronômio, Cantares 4:4, do vocábulo tanur, e não é nada, fala sobre crucificação. A raiz do vocábulo hebraico é talar, no hebraico como verbo, e a sua primeira atestação se encontra em Gênesis 40:19. Então, no hebraico, tanur não tem nada a ver com crucificação. Tá certo agora? Tá certo? Aqui, ó. Eita, vamos mais abaixo. O negócio tá bom, né? Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, vamos lá, sobre ti, e te pendurar no madeiro, e as aves comerão a tua carne, e sobre ti, mas o padeiro enforcou, como José havia interpretado, de Gênesis 40:19, 22. Observação: é importante, tá certo? É importante, tanto em Deuteronômio como o salafrário Paulo fala em Gálatas 3:13, relata pendurado no madeiro, não se trata de crucificação. Se trata de enforcamento. Caiu a cruz e o madeiro. E aí? Então foi o salafrário Paulo que deturpou o texto e espiritualizou, né? Como o povo de hoje está espiritualizando tudo, os seguidores do Chuas e do Jesus, não é isso? O texto como ele assim fez. É só canetinha e mascotada aqui, ó. Eita! Faísca, fumaça e foguinho. Vamos lá. Criou uma invenção, uma interpolação, que nem o vocábulo hebraico e nem o grego permite isso de crucificar. É só pancada, viu? Uma análise em Gênesis 40:19 e 22, não é? 40:19 e 22, de forma clara sobre o enforcamento. Existem outras passagens que fazem uso da raiz, que são João, não é, 8:20, tá certo? Não é? 10:26, né? Esté 5:14, Lamentações 5:12 e etc. Em nenhuma dessas fazem menção de crucificação. Portanto, a referência em Gálatas 3:13 não pode jamais ser tratado como crucificação, pois a base maldita de Deuteronômio 21, 23 se trata de enforcamento. É só mascotada. Aí, ó. Eita! Pega lá! Caiu a cruz, caiu o madeiro. Eita! Vamos lá. Em seu contexto do Antigo Testamento, a passagem de Deuteronômio, quem está pendurado em uma árvore está sob a maldição do Altíssimo.
A Septuaginta grega refere-se à exibição pública do cadáver de um criminoso executado, tá certo? Agora vem uma pergunta: Jesus foi sepultado por ser um homem festivo? José de Arimateia, vamos, porque era momento festivo, por ser a Páscoa, tem que ser sepultado. O que vocês acham disso? Me diga aí. Filó e a comunidade de Qumran fornecem a evidência que no judaísmo do primeiro século, este texto estava sendo usado como referência prática da crucificação, ou seja, deturparam o texto ao seu prazer e espiritualização. Eita! É só lapada hoje é só lapada, entendeu? Não tem como, né? Não tem como. Então, amados, presta bem atenção. Essa apostila aqui tá um filé mignon. Eu vou parar por aqui, porque o negócio é bom demais, tá certo? Mas a lapada, diga aí, eu pergunto: a cruz caiu? É mito ou é fato para você? Mito ou fato? Que eu estou relatando aqui não é o que eu quero, não é o que eu penso, nem o que eu espiritualizo, não. É a realidade histórica, é os fatos, é as documentações e acabou. Olha aqui, ó, pra você aqui, ó o martelo do poder. Só aqui, ó, só lapada aqui, tá? Decretado mais um estudo aí, tá certo? Do humor escritural, tá bom? Vou tocar um chofazinho por causa disso agora, porque a cruz eu senti que caiu, a cruz, caiu. Eita! E aí, o que é que você tem a dizer? O que é que você tem a dizer da cruz, da ressurreição, da morte? É fato ou é mito? Recebe aí, tá bom? Mas não vou soprar aqui vento de espírito, não. É a palavra da verdade, ela edifica. É para acabar mesmo com a fé e crescer o emuná, a certeza dentro de você. E a fé que é ídolo, a palavra fé que é ídolo, acabar dentro de você. Aminã? Aleluia! Yod Revav Rei Yahu! Oh, louvado seja o seu nome. Então, ó, a cruz caiu. Para você é mito ou é fato? Eita, que o negócio tá muito bom. Tá aí, ó. Eu quero dizer para vocês, agradecendo a vocês. Ficção romana. Eita, Luciano, muito bom. Xalã, Ivo e Alrohana. Ivo e Alrohana hoje levou lapada, viu, Ivo? Mário Souza, já adianta botar lá Yeshua, Yeroshua e Alshua. É uma briga aí terrível aí na internet do Yeshua. É uma lapada não, querendo ser melhor do que o outro. E tá tudo comendo farinha do mesmo saco, tudo comendo as migalhinhas de Roma. Eita, vamos acordar, meu povo. Vamos acordar, meu povo. Acordem, vocês que estão dormindo, certo? Escutem as lapadas de faísca e fumaça para acordar você e sair dessa idolatria chamada cristianismo. Sair dessa idolatria, tá certo? Chamado, né? Chamado Jesus, chamado Yeshua, Yeroshua e Alrushua, tá certo? A apostila tá aí, quem quiser, ó, segura, que essa é boa, viu? Com mais outra, né? Me chama aí pra tu ver, viu? Toma aí, ó. Segura, meu amigo. Pra você ver aí, viu? Bota seu comentário aí se a cruz caiu ou não caiu. Segura. Chamai. Laurindo, Xalã, Fabiano Moreira. Eita, segura! É bom demais, viu? Shurbai, Shamai, Shurbai,
Gilda, Xalã, Alex Santana, Xalã, Laurindo, Angélica de Santo, Yachai, Carlos Roberto, Celso Silva, Ebessa, Mário Soro Júnior, Shamai, Goodbye. segura. Bote seu comentário aí, divulgue e pega o material. Até a prova na palma da mão. Boa noite, Luiz Antônio, Laila Tobe, Davi Negão, a cruz caiu. Goodbye. Shamai. Goodbye. Zashir Tov. Um abraço para todos. Um abraço para todos, agradeço pela oportunidade, por você abrir as portas do seu smartphone aí, ó, a tela, do seu notebook, do seu PC, não é? Do seu celular aí para ouvir conosco, participar conosco. Tá aí. É lapada, eu disse que era lapada hoje. Toma um chazinho de camomila para não ficar nervosa, viu? Mas a lapada é boa para o quê, ó? Para ser abençoado, tirar os ferrões, né, dos pais da igreja das costas, as mentiras aí, ó, escritas, né, a religiosidade, tá certo? E você viver melhor. Maior mandamento, amar a Yahweh sobre todas as coisas e ao próximo. São os maiores mandamentos, que é isso que você tem que fazer. Cadê isso aí, tá certo? Goodbye. Shamai. Goodbye. Shalom pra vocês, viu? Obrigado. Até a próxima. Qualquer coisa aí nos chama aí no privado, ó. Um beijo pra vocês. Shalom, Hamalek, Adi, Adonai, Yahweh. Mário Soro, é isso aí. Goodbye. Shamai. Goodbye. Shalom para todos, uma boa noite e agradeço uma boa noite de sábado e um excelente domingo. Aminã, até mais.